Bom dia a todos. Estamos muito contentes de mais um webinar da ABS, da Associação Brasileira das Empresas de Software. Hoje, o assunto é o lançamento da ABS Angels by Anjos do Brasil. Nós vamos ter hoje, palestrando conosco, a Maria Rita Espina Bueno, que é conselheira da Anjos do Brasil, o Flávio Levi Moura, que é Head de Investimentos da Anjos do Brasil, a Jamile Sabatini Marques, que é diretora de Inovação e Fomento da ABS. Eu estou fazendo a apresentação da ABS, Paulo Millerrock, sou o presidente da ABS. A ABS ela tem quatro vertentes principais. Ela apoia o ambiente de negócios, a gente trabalha bastante para apoiar o ambiente de negócios no Brasil, com estudos de mercado, apoio de políticas públicas. Nós capacitamos e qualificamos empresas e profissionais com cursos, treinamentos, oportunidades, como este webinar que nós estamos fazendo agora. Nós trabalhamos também com conexões estratégicas nos nossos diversos grupos de trabalho, promovendo a aproximação entre os associados para que eles possam trabalhar juntos em pautas comuns, sejam técnicas, regulatórias, etc., e também fazer negócios entre os associados. E nós temos uma vertente de serviço, de suporte, de apoio operacional, que são benefícios, né? Tipo seguro-saúde, convênios, programas especiais e diagnóstico que nós fazemos para os associados. Os associados da ABS representam mais de 240 mil empregos diretos, é importante, tá? Representam 85% do PIB, do faturamento, vamos dizer assim, do nosso segmento de software. E a gente trabalha com projetos que contribuem para os objetivos sustentáveis do Pacto Global da ONU. Os comitês que nós temos, e se você não for associado, você é muito bem-vindo ao se associar, a se vincular a um comitê desse e poder fazer o seu networking, que é uma coisa importante. Nós temos na área de inteligência artificial, de startup, de business intelligence, de analítica, desenvolvimento de negócio, que é troca de negócio entre os associados, compras públicas para aqueles que fornecem para o governo, cibersegurança, o e-social, que é um grupo específico por causa da complexidade desse processo do e-social no governo, GT de proteção de dados, trabalhista, futuro do trabalho, etc., e mais outros, tá? Eles são todos exclusivos para associados. Se você quiser participar de um deles, você é muito bem-vindo a procurar a nossa equipe de apoio, saber como funciona e se tornar associado. É fácil e rápido. Nós temos também um guia de fomento para inovação. O fomento pode ser via não reembolsável, ou seja, aquela doação, desde que você cumpra os requisitos, ou também pode ser feito com juros ou encargos financeiros bastante subsidiados nesses projetos públicos apoiados pelo governo. Nós temos um programa no Think Tank, que é o nosso centro de inteligência, um programa de fellowship de 2024, que as inscrições estão abertas para participar deste programa. Nós temos também diversos outros seminários, por exemplo, no dia 21/3, nós vamos ter um webinar do nosso Think Tank, e nós temos também uma agenda regulatória, que é aquilo que a gente defende como princípios, como pautas que nós levamos ao governo, que é elaborada mediante intenso trabalho dos nossos profissionais. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Então, hoje a gente vai lançar nossa parceria com a Anjos do Brasil. Na verdade, é um parceiro de longa data, mas agora a gente vai ter esse programa de anjos, né? A Maria Rita vai fazer uma explicação, depois o Flávio também vai falar um pouquinho mais da nossa parceria. A Anjos do Brasil, a gente já tem apoiados nas missões que eles organizam, nos eventos, e também o Cássio Espina lidera o nosso comitê de startups, junto com o Eduardo Matias,
Cássio está aqui com a gente, um prazer. Então, assim, bom dia, Cássio, um prazer ter aqui você com a gente. É, então, cada um vai falar um pouquinho e a gente pretende finalizar, em 1 hora esse webinar de hoje. Eu vou passar a palavra para Maria Rita. Por favor, Maria Rita. Seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Paulo, Jamile, Flávio, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né? E para mim sempre é uma alegria enorme poder falar de um tema que eu acho que é tão relevante, que é falar de investimento anjo. Então, estou compartilhando aí a minha tela para poder contar para vocês por que para mim e para muita gente no Brasil e no mundo, é tão bom a gente poder estar falando sobre investimento anjo, a gente poder apresentar tudo isso. E qual que é a ideia? É que a gente ajude vocês a entenderem por que você tem que investir em startups com conhecimento. E por que então, existe um valor enorme nessa parceria entre a ABS e Anjos do Brasil e na nova rede de investimento anjo que a gente está fazendo em conjunto. Bom, vou me apresentar rapidamente, né? Acho que a Jamile já falou, e o Paulo também, eu sou conselheira da Anjos do Brasil, mas eu fui diretora executiva por quase 12 anos, né? Acabei fazendo essa transição para o conselho, porque eu sou muito conectada a dois outros temas que são extremamente relevantes, né? Que é a questão de diversidade, em especial quando a gente fala da maior participação de mulheres nesse ecossistema, nesse mercado, e também com a questão de investimento de impacto. São dois pontos que são super relevantes e o que está mais próximo ainda deles. Então, hoje, além de todos os meus muitos chapéus, eu sou delegada do W20, que é um dos grupos oficiais de engajamento do G20, a gente assumiu a presidência, está sendo bastante desafiador, e eu também sou professora na FGV de um MBA de Venture Capital, Private Equity e Investimento Anjo. Mas vamos lá, não estou aqui para falar de mim, estou para falar de uma coisa muito mais legal. E eu quero começar falando um ponto que eu tenho certeza que vocês, né, que estão tão ligados a esse mundo de tecnologia já sabem, mas que é sempre importante a gente reforçar, até para vocês verem qual é essa conexão com esse mundo de startups, né? E o fato é que o mundo está mudando. The world is changing. Quem é um pouquinho mais nerd, que deve ter um monte, assim, eu espero, sabe qual é a minha situação quando eu falo isso, né? E esse mundo está mudando porque tem muita inovação acontecendo. A gente ouve falar de inovação o tempo inteiro. Inovação está na capa de todas as revistas, está na capa de todos os jornais, está para todo lado, né? A gente fala de inovação. Inovação é uma coisa que hoje está presente na ontologia do mundo. Ela está mudando a forma como a gente faz. E quando eu penso em inovação, normalmente eu penso em tecnologia. Mas deixa eu já começar a dar um spoiler de como a gente enxerga isso do ponto de vista do investimento em startups. Não é só tecnologia. A tecnologia, ela realmente muda o mundo, ela transforma tudo. A revolução que a gente está tendo hoje, ela não é nova, né? Você teve outras revoluções tecnológicas ao longo do tempo que também transformaram o mundo. Pensa na agricultura, pensa na máquina a vapor, pensa na eletricidade. Tudo isso foi extremamente relevante. E por que que isso tudo foi extremamente relevante? Porque a tecnologia, ela é indutora na mudança de comportamento, né? Eu posso falar de hoje, mas vamos pegar lá essa história da agricultura, né? Foi uma primeira grande tecnologia que transformou o mundo. A gente saiu daquele ser humano, caçador-coletor, que não conseguia ficar num só lugar, para pessoas que permaneciam numa determinada área, numa determinada terra. Então, toda a estrutura social mudou, as relações mudaram. E hoje, o que está acontecendo não é diferente, né? Vamos pegar isso aqui, ó, né, que a gente vive grudado. Eu, pelo menos, vivo grudada nisso. O quanto isso está transformando o nosso comportamento, para o bem e para o mal, como sempre, tecnologia é ferramenta. Mas o que importa mesmo, quando você olha para tudo isso, e quando você quer ser uma pessoa realmente conectada e atuante em inovação, que é o que você faz quando você é um investidor anjo, é você entender que no começo, no meio, no fim, são sempre pessoas. São pessoas que usam a tecnologia de uma forma ou de outra, são pessoas que estão transformando cultura, sociedade, maneiras de fazer. A nossa forma de fazer se transforma.
E aí, a gente precisa fazer uma conexão com esse nosso mundo, com o mundo de startups, né? Por que e qual é essa grande conexão? Por que eu fiz toda essa introdução? Porque existe uma relação profunda. E eu acho que o que mais dá para a gente entender essa relação profunda é quando a gente pega essa definição de startup do Eric Rice. Muitos de vocês provavelmente conhecem, é uma super referência no mundo de startups, né? Existem outras definições, eu sei. Tem gente que gosta de outras, né? E tá tudo bem. Todas elas capturam partes do que é ser uma startup. Mas por que eu sempre trago essa definição quando eu vou falar de startups? Porque o que ele diz é que startup é uma instituição humana desenhada para desenvolver um produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Vocês estão vendo como isso se conecta com tudo que eu acabei de falar? Primeiro, se conecta com pessoas, pessoas transformando o mundo. É uma instituição humana. E o segundo ponto extremamente relevante que ele traz aqui é que tudo que está sendo desenvolvido tem uma condição de incerteza. Grava isso, porque isso vai perpassar não só o que eu estou falando hoje, mas toda a jornada de vocês como investidores anjo, que é o que eu, Cássio, Flávio, todo o time da Aves espera que vocês acabem se tornando depois disso. Startups, elas têm algumas características fundamentais para a inovação. Elas têm ousadia, elas têm um ciclo rápido, elas não têm medo de errar, elas são flexíveis, elas são simples, elas são funcionais, né? Tudo isso faz com que elas sejam uma possibilidade gigantesca da gente conectar isso com inovação, né? Quando você pensa, né, e muita gente me fala quando eu chego nesse ponto da apresentação, muita gente fala, Maria Rita, não vem com essa história de que só tem inovação em startup, né? Eu faço parte de uma grande companhia e eu inovo também. Claro que inovo, óbvio que inovo, né? A gente não está dizendo que você só inova em startups, mas pensa, a tua grande corporação tem um risco reputacional enorme se você errar. Uma startup não tem. Então, ela consegue ser muito mais rápida. Numa grande empresa, você tem estruturas maiores, e é necessário que se tenha. Na startup, você não precisa disso. Montamos o cenário, mas agora a grande questão é como você pode se envolver. E aí, eu admito, vou puxar a sardinha para minha brasa, ou a brasa para minha sardinha, já nem sei mais como é que se fala isso, né? Eu vou dizer que o melhor jeito de você se conectar, de você se envolver com o ecossistema de startup, que é uma coisa que todo mundo tem interesse hoje em dia, por diferentes motivos, é investindo como anjo. Mas como que a gente investe como anjo? Lembra que eu falei lá no começo? A gente investe como anjo tendo conhecimento, sabendo o que a gente está fazendo, entendendo qual é a nossa realidade. Para entender isso, a gente primeiro precisa olhar para esse cenário, né? Para o cenário de onde o investimento anjo se inclui, né? O que acontece aí, né? E aí você vai olhar para o mundo de venture capital e para o mundo de investimento anjo. Você pode chamar ele, tecnicamente, de stage financing, um investimento em estágios, mas que a gente, desde o começo do Anjos do Brasil, chama carinhosamente da escada de investimentos. Acho que esse daqui talvez seja o primeiro gráfico que o Cássio construiu e que a gente usa desde a fundação da Anjos do Brasil, né? Está um pouco mais bonitinho agora, mas a gente usa desde lá. Por quê? Porque ele é fundamental para você entender que isso é uma cadeia de investimentos. Cada tipo de investidor entra num determinado momento, porque ele vai colocar ali um determinado capital, não só capital, ele também vai ter que colocar uma determinada expertise. Já vamos fazer aquele parênteses que eu vou falar, repetir, triplicar, porque tem que estar na cabeça e no coração de todo mundo, que é investimento em venture capital, especialmente no early stage, como investimento anjo, é a soma de capital e valor agregado. São essas duas coisas juntas que fazem toda a diferença. Então, você tem que entender e pensar isso, que na hora que você entrou como investidor, você já entrou depois de outros que investiram antes de você. Mesmo com anjo, a aceleradora muitas vezes já colocou dinheiro, a própria família, fundadores já colocaram ali dinheiro, às vezes tem dinheiro de subvenção, né? O Paulo até trouxe uma coisa na apresentação dele que está muito ligado a isso. Você pode, às vezes, usar, né, esses capitais de subvenção
para poder começar o teu negócio, ver como está tudo conectado, e que depois de você vai ter também os fundos de investimento que vão investir sucessivamente. Isso é super importante, você entender que é uma cadeia longa, é uma cadeia de longo prazo que as startups vão ter que passar. Para tentar explicar de um jeito simples, e eu adoro explicações simples, não simplistas, tá, gente? Explicações profundas, mas que são simples e objetivas e vão direto no ponto. Qual que é uma das principais diferenças entre um investidor anjo e um fundo de venture capital? O investidor anjo coloca a mão no bolso, é capital próprio, é o dinheiro dele ou da família que ele investe, e um fundo de investimento tem um gestor profissional que capta recursos de terceiros para investir em nome desses terceiros, né? Mas é uma cadeia longa, são várias etapas de investimento. Isso vale tanto para nós, investidores, como para as startups, que também passam por estágios muito diferentes, né? Essa é uma possibilidade. Eu sei que a gente sempre fala, e eu vou colocar, talvez mais lá para frente, eu também uso aquela, né, de ideação, validação, tração, escala. Você pode ter vários frameworks diferentes para entender estágios. Eu gosto de trazer esse, porque aí a gente vai variando e vai entendendo de diferentes ângulos, de diferentes maneiras como a gente olha. Mas as startups passam por estágios muito diferentes e cada tipo de investidor é mais adequado para um estágio. Então, se eu pensar no primeiro, que é quando ela está desenvolvendo o conceito, a aplicação do negócio, ela vai precisar de dinheiro para quê? Para teste de conceito, para levantamento de mercado, para começar a definir clientes. E aí, o próprio empreendedor coloca dinheiro, tem esse dinheiro de incubadora, de entidades de fomento, de aceleradoras, de plataformas de crowdfunding. No segundo estágio, que ela já conseguiu desenvolver esse conceito, já tem aí uma ideia de negócio, ela vai procurar aquilo que a gente chama de product market fit. Casamento entre o mercado e o meu produto. Então, eu vou ter que entender como é que está esse produto, como é que eu consigo construir um canal de vendas eficiente, como é que eu precifico, como é que eu faço isso tudo, né? E aí, a gente tem investidores anjo, tem plataformas de crowdfunding e micro VC. Vê que, por exemplo, plataforma de crowdfunding está nos dois estágios. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é uma forma de entender, mas é claro que, eu sempre falo, o mundo é mais complexo do que o que a gente explica. É importante a gente ter uma estruturação lógica, mas essas coisas todas se imbricam, né? Então, claro que um investidor anjo pode investir até no estágio de ideia. Não é o mais comum, não é o ideal, e a gente pode discutir depois por que que não é o ideal, mas você pode fazer. E depois um terceiro estágio, que é um estágio mais de escala e de mercado. Esse produto já está consolidado, tem uma precificação, tem canais de venda claros, e aí ele vai para o mundo de venture capital. Deu para entender que é um casamento entre o estágio que o investidor investe e o estágio que a startup investe. A gente tem que estar junto. Quanto mais ajustado está isso, melhor é o resultado para todo mundo, né? Vamos aqui fazer uma tabela resumo, né? Eu sempre gosto dessa tabela resumo para a gente já dizer aonde estamos nós, né? Então, o investimento anjo está escrito aqui no Brasil muito por conta de valores, tá? Mas é um investimento anjo meio no mundo, a lógica é a mesma, tá? Uma coisa que a gente tem é uma conexão com um mundo muito grande desde o comecinho da Anjos do Brasil. Lá no começo, o Cássio sabia alguma coisa, eu não sabia nada, a gente foi se conectar, né, com a Europa, Estados Unidos. Depois a gente tem uma conexão grande com Israel, a gente faz missão para todo lado. Então, a gente pode dizer com segurança que esse investimento, isso que a gente está falando aqui, vale para o mundo inteiro. Valores, claro, estou falando em reais, estou falando de Brasil. Se investe em projetos que têm inovação, que têm um time incrível, que têm uma solução relevante para um problema real, podendo crescer muito num mercado muito significativo e que tenha resultado, né? Que consiga realmente entregar. Vocês já ouviram ideia não vale nada, que vale resultado? É isso, tá? Os valores que se investe por startup no Brasil, em geral, de R$600 mil por projeto até 2,5 milhões, sendo que cada investidor vai investir entre 20 mil e 100 mil reais, né? Normalmente, a moda, o cheque mais comum que a gente tem é de 25 mil reais. E tem investidor que coloca 10, 15 mil reais e a gente consegue seguir. E ele é sempre para desenvolvimento do negócio. Ninguém, nesse momento, vai ter alguma saída, né? Não tem cash out. O modelo é sempre de participação acionária, isso vai variar entre 5% e 18%, dependendo muito do volume de capital, do estágio da startup.
A gente investe hoje por mútuo conversível, é um excelente instrumento, está super testado em tribunal. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma legislação que é robusta para proteção patrimonial. Tem muita coisa importante para se fazer em termos de legislação, né? Acho que até é um dos pontos super relevantes dessa parceria entre a ABS e Anjos do Brasil, tratar toda essa questão de legislação e de tributário, mas a parte de contrato de mútuo a gente considera que ela está bem relevante, bem interessante, e se investe sempre em grupo com 1, 2 ou 3 líderes, né? Para você investir, pensamento de portfólio. Investir em uma startup só, gente, não é uma boa chamada. Você vai ter que começar a investir. Você vai investir em uma, depois duas, depois três, e aos poucos você vai contando aí, montando um portfólio, né? Então, esse é o cenário, né? Já falamos de inovação, já falamos do cenário de Venture Capital. Eu já disse para vocês que a melhor coisa é investir como anjo para se envolver com isso, mas deixa eu justificar mais meu caso, né? Deixa eu fortalecer isso aqui. Então, por que que se investe em startups como anjo? Você pode investir porque é uma tendência global e você quer se envolver com essa tendência, você quer entender o que está acontecendo, né? Muita gente investe como anjo porque precisa entender mais de inovação, vai alavancar a carreira, vai fazer com que ele se torne mais objetivo no trabalho dele, né? Eu conheço muito investidor que investe para ser mais interessante, para aprender sobre coisas novas, né? Tem vários casos de investidor que fala assim, olha, estou no segmento de logística, eu estou no segmento de saúde, é muito legal, adoro o que eu faço, mas assim, não aguento mais só ter esse assunto no fim de semana. Preciso saber mais coisa, preciso me envolver mais, né? Você vai se envolver para poder aliar capital e propósito. Eu quero um mundo melhor, eu quero soluções melhores. Deixa eu pôr meu capital ali. E é claro que você também vai investir para ter retorno financeiro, sim. A gente não está falando de filantropia. Retorno financeiro nunca pode ser o único objetivo de um investidor anjo. Por quê? É de longo prazo, é um investimento líquido, dá trabalho. É muito legal, mas dá trabalho. E a gente sempre fala a real, tá? Se tem gente que vende como um sonho, de que é tudo facinho, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente quer pessoas que venham investir e que investam para a vida, sabe? Porque aí a gente tem um ecossistema super sustentável, né? A gente quer gente que agrega valor. A gente quer investidores que não vão pôr só dinheiro, mas que vão ajudar os empreendedores e empreendedoras com conhecimento de mercado, com experiência na organização e execução do negócio, com a sua própria rede de relacionamentos, com essa visão fora da caixa, sabe? A gente não está lá no dia a dia, então a gente percebe uma coisa que os outros não estão vendo, com muita implantação de governança. E é por isso que a gente acha tão legal essa parceria com a ABS, porque a gente sabe que, que todas as pessoas que estão envolvidas têm muito disso, então vão poder ajudar muito. Você tem que investir como anjo para parar de entender o Brasil nessa perspectiva. Eu sei que a capa é antiga, mas eu acho ela tão perfeita que eu nunca troco, tá? Parar de ficar só olhando que uma hora está tudo indo muito bem, outra hora está tudo indo muito mal, né? São cenários macroeconômicos que acontecem, são ciclos, não só no Brasil, mas no mundo. Mas um investidor anjo, ele não precisa entender só isso. Ele pode entender o Brasil a partir disso aqui, né? São alguns dos exemplos dos nossos unicórnios. São empresas que trouxeram soluções incríveis para todo mundo, né? Que melhoraram as suas cadeias de produção, que melhoraram o acesso a muitas pessoas a finanças. É muito bacana a gente se envolver com isso. Pensa que orgulho. A gente, como anjo, não está necessariamente procurando um unicórnio, tá procurando empresas bacanas que tragam soluções e tenham possibilidades de crescimento. Mas pensa, não é incrível se você foi um investidor, você poder dizer, puxa, fui um dos investidores do Nubank, fui um dos investidores do Gympass, fui um dos investidores da 99. É muito legal. Aprendi muito. E a gente aprende muito olhando essas empresas crescerem. Para tudo, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Mas tá bom, vamos lá. Espero que nesse momento aí já todo mundo está pegando o QR Code do Flávio e dizendo, já entrei para a rede, tô lá, Maria Rita, adorei, é isso que eu quero fazer, você é investidor anjo. O que você tem que fazer, então? Você vai definir seus objetivos, os objetivos financeiros e os não financeiros também. Então, quero me envolver mais, quero aprender, quero contribuir,
né? Quero entender de inovação, quero olhar meu capital com propósito, o que que eu quero? Pensa nos valores que você tem para investir no ano. Ah, então esse ano eu tenho 30 mil reais, eu tenho 50, eu tenho 500 mil reais. Não sei a realidade de cada um. E começa a pensar em construir um portfólio. O segundo passo é conexão com o ecossistema. Se tem duas coisas que eu garanto para vocês, e eu já falei, é que só investir em uma startup não funciona, a outra é investir desconectado também não funciona. Você tem que ter uma conexão com o ecossistema. E o melhor lugar para fazer essa conexão é com a rede de investidores. A partir daí você vai para deal flow, para negociação, para investimento, para acompanhar o teu portfólio e agregar valor. E aí, para terminar, né, um resuminho de coisas que a gente aprendeu. A primeira coisa que eu vou dizer é que investimento é um processo. Você tem que entender que tem um processo para ser feito. E esse é um dos grandes valores da rede de investimento anjo. Ela te ajuda nesse processo, né? De entender critérios de investimento, de saber como investir, de fazer tudo isso. A segunda coisa importante que você tem que entender é que é um esporte de contato. Tem que gostar de gente, tem que gostar de startup, tem que gostar de inovação, porque você vai se envolver muito, muito de perto com isso. Não estou falando de dia a dia, tá, gente? Não estou falando de posição executiva, mas de estar lá, de aprender, de ensinar, de compartilhar conteúdo, de olhar para uma coisa nova, né? E, para finalizar, o que você tem que saber é como selecionar startups, e a rede te ajuda muito. Pegando uma matriz aqui, eu posso pensar que a startup ela é de um jeito e ela aparece de um jeito, né? Algumas coisas são fáceis de descartar. O que é ruim e parece ruim, descarto de boa, estamos tranquilos. O que é bom e parece bom é super tentador. E é bom investir, né? Ela é boa, parece boa, investir. Mas talvez não seja o que gera retornos relevantes. Se a startup é boa, mas parece ruim, desculpa, se a startup é ruim, mas parece boa, ela é tentadora, mas não vai nela, vai ter problema escondido. E aqui que está a parte mais interessante para a gente que é investidor anjo, que é olhar para startups que às vezes parecem ruins, mas que no final são muito boas. E como que a gente consegue chegar dentro disso? Participando de uma rede, compartilhando com outras pessoas e estando muito junto, né? Tentei fazer uma apresentação para vocês, relativamente breve, né? Tem aqui alguns dados de contatos para acompanhar, Anjos do Brasil, mas para dar esse panorama e convidar vocês realmente a se envolverem com a rede. E aí eu volto para a Jamília e para o Flávio, para que eles possam dar seguimento, e daqui a pouco a gente vai poder conversar mais sobre tudo isso. Muito obrigada, pessoal. Ótimo, Maria Rita. A gente que agradece, super boa a tua explicação. É, a gente, como ABS, é bastante questionado, né? Ah, eu quero entrar para o setor de tecnologia, ou eu estou numa área que eu quero investir em startups, como que eu faço? Então, ah, esse movimento que a gente está trazendo para dentro da ABS vai ajudar muita gente que está buscando investimento, né? Está buscando empresas para fazer investimento, às vezes até para o filho, né? Ah, eu quero direcionar, eu quero ver como que a gente trabalha, como que eu invisto. Então, aqui também é um lugar mais seguro para isso, porque já tem todo um time com conhecimento por trás que você vai se sentir muito mais seguro para entrar. Então, eu vou convidar o Flávio agora para falar mais especificamente da parceria em si. Flávio, por favor, fica à vontade. Bem, bom, em primeiro lugar, super obrigado. Acho que é uma oportunidade super bacana da gente aumentar a nossa cooperação. A Jamile comentou bastante aí no começo sobre as atividades que a gente já vem fazendo juntos. A gente divulga os nossos programas de formação. O Cássio está bastante presente aí no comitê da Aves. A gente tem a missão, sempre tem alguém da Aves vindo com a gente para as nossas missões para Israel. E também agradecer a Maria Rita, que as aulas dela são o máximo, e eu sou super fã, sempre a gente aprende alguma coisa. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a nossa parceria, né? E sobre o grupo que a gente está criando, chamado de Abs Angels by Anjos do Brasil. A ideia aqui, né, é trazer os associados, associadas das empresas associadas, né, os representantes e os delegados, e também estender isso
a todos os colaboradores das empresas associadas à ABS, para que se tornem membros da Anjos do Brasil, com alguns twists, aí, algumas coisas que a gente está adicionando e criando especificamente para o grupo da ABS. A ideia é que a gente faça um núcleo integrado à rede como um todo, mas com algumas especificidades. A Anjos do Brasil já trabalha a questão de software, mas a gente quer fazer isso de uma forma muito mais intensa. E, por um lado, a gente quer ter mais software na Anjos, mas, por outro lado, a gente quer ter mais anjos dentro do mundo de software, e essa parceria tem tudo a ver com isso, vem super, num momento super bom, acho que um momento de retomada do ecossistema, né? A Maria Rita trouxe ali as duas capas da Economist, não acho que vai ter uma terceira com o Cristo voltando a voar para cima, mas certamente a gente está vendo, pelo menos nos números da Anjos esse ano, que o mercado está retomando e a gente está super animado com as perspectivas de investimento anjo, em todos os setores, tá? Não só software, mas de forma geral, né? É, então, o que é a missão da Anjos, né? A Maria Rita pontuou bastante a questão de investimento anjo, a questão do mercado, onde a gente está inserido. E a Anjos é uma organização fundada pelo Cássio, que está aqui com a gente, em 2011. Ela está estruturada em 3 pilares, e aí eu acho que eu vou do terceiro pilar para o primeiro. Então, a gente tem, obviamente, um trabalho de políticas públicas, impacto, relações institucionais, que é bastante focado no que o Conselho faz, e agora a gente está desdobrando isso para vários grupos e subgrupos dentro da Anjos do Brasil. A gente tem uma vertical de impacto, inclusive a Maria Rita é uma das líderes desse trabalho que a gente faz na Anjos. A gente tem um trabalho de conhecimento e cultura muito forte, isso envolve cursos que a gente faz, isso envolve programas de formação, programas para empreendedores, programa para investidores. A Anjos é uma organização super aberta, focada em investimento anjo, mas com um olhar muito pró-empreendedor. A gente sabe que a jornada é super difícil para quem empreende. Aqui na ABS, a gente tem muitos empreendedores que tiraram as empresas do chão, fizeram o que a gente chama de bootstrap, com muito suor, com muita ralação, e a gente sabe o quão isso é difícil, né? O Cássio, inclusive, foi empreendedor, eu também fui empreendedor a vida inteira antes de virar investidor, e é uma coisa bastante considerada aqui e valorizada dentro da Anjos, o que no final das contas ajuda também a quem investe, porque o ecossistema ele é um só, né? E, obviamente, a gente tem uma atuação nas redes de investimento anjo. A Anjos é uma rede super grande, com uma série de atividades, não só de investimento, mas de educação, de cultura, de mentoria. Então, é um pilar bem importante, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Tem aqui uma fala do Cássio, inclusive, dizendo que algo que é bastante bacana no nosso ecossistema, um ecossistema muito colaborativo. A gente tem um trabalho muito próximo, né? Mesmo entre redes de investimento anjo. Aqui alguns números: fizemos mais de 200 investimentos desde a nossa criação. A gente tem 550 membros atualmente, bases grandes de comunicação. A gente atinge muita gente no Brasil, não só no Brasil, estamos em 20 estados. A rede é uma rede que já está indo para o seu 16º exit, que é um número bastante interessante, em número de startups que foram investidas e tiveram transações, foram vendidas, foram integradas com outras companhias, né? É uma rede ultra conectada. Então, a gente é conectado com fundos de investimento, com parceiros, com associações, né? É uma coisa super legal. Isso aqui é a nossa visão pelo Brasil. Então, a gente está em 20 estados, com núcleos regionais, que aí são núcleos mais estruturados, com presença local, com líderes, com pessoas que representam formalmente a Anjos nos estados que estão em azul. São 9, né, atualmente. E aqui, entrando um pouco mais nas nossas categorias de afiliação, toda pessoa que vem para Anjos do Brasil, ela pode atuar com 2 enfoques, basicamente. Uma com enfoque de advisory e conselho de startups, e outra com um trabalho focado na parte de investimento propriamente dito. Não significa que uma pessoa que entra para ser advisor não pode investir, ao contrário, é super bem-vindo e acontece muito. E também pessoas que vêm para investir acabam, pelo processo de investimento que acontece, de você trazer o empreendedor para perto, trabalhar, fazer o smart money, ajudar esse empreendedor a estruturar o business, ela acaba virando um conselheiro, um advisor da startup. Então,
aqui é muito mais uma divisão interna nossa, mas que a gente faz para trabalhar um pouco interesses dos grupos, são grupos que têm os mesmos direitos, têm as mesmas oportunidades de investir, é uma coisa que a gente fez simplesmente para, de cara, trabalhar alguns interesses específicos, né? E aí, uma pessoa que vem e vira membro da Abs Angels, ela tem acesso a todas as startups que são qualificadas pela Anjos, ela participa da rede como um todo, usa a nossa metodologia, faz as conexões, participa dos grupos. A Anjos tem uma série de grupos verticais temáticos, assim como vocês têm os comitês aí da Abs, a gente tem as nossas verticais, e tem uma vertical de software e SaaS que a gente vai integrar muito com o trabalho da Abs. Inclusive, a gente vai fazer eventos específicos, pitch nights específicos para a nossa rede aqui da Abs, né? Participar, obviamente, nos encontros mensais. Na segunda-feira, inclusive, já fica o convite para quem se tornar associado. Segunda-feira a gente tem um encontro híbrido em São Paulo, mas vai ser presencial e transmitido também online no InovaBrás, segunda-feira à noite, às 19 horas. Vai ser super bacana, a gente vai ter um coffee, vai ter uma apresentação de 3 startups muito legais que estão vindo fazer pitch. Quem não está em São Paulo pode participar dos núcleos regionais, dos programas de mentoria. A gente está fechando agora, essa semana, o batch do primeiro ciclo de mentoria de 2024. É muito legal esse programa, porque é uma chance de devolver para o ecossistema aquilo que vocês, como empreendedores, empresários, empresárias, têm aprendido e podem devolver para quem está começando. E é uma chance também para as startups. Inclusive, algumas startups que estão dentro da Abs estão participando do programa como mentoradas, né? Então, é muito legal. E é pro bono, então é uma coisa super, super bacana. Participar dos nossos eventos, a gente vai ter um evento muito especial esse ano. A gente juntou o nosso congresso e a nossa conferência em um evento só em Florianópolis. A gente vai fazer um mega evento um dia antes do Startup Summit. A gente vai chamar de Startup Investment Summit, e a Anjos que está organizando, em parceria com várias outras redes. Vai ser muito legal ter o pessoal da Abs, e obviamente todos os membros que aderirem à Abs Angels vão ter um desconto, uma participação super facilitada, participar de formações, certificações, nosso EAD. E aí eu coloquei por último aqui uma frase que o Guilherme Horn trouxe no nosso último congresso, sobre aprendizado prático, né? Ele falou, que investir em startup valeu mais do que qualquer MBA que ele pudesse ter feito. O Guilherme, que inclusive é PhD, então, vindo dele, acho que é bastante válido. A gente tem muito feedback nesse sentido do aprendizado, né? Não é só sobre o retorno financeiro, mas, obviamente, falando em retorno financeiro prático, inclusive, a gente até juntou aqui um pouco dos nossos benefícios, dá para quantificar, inclusive, os descontos. A gente tem descontos enormes aí em programas que a gente faz, na missão para Israel, no congresso que a gente tem realizado todo ano. Então, dá para materializar o benefício simplesmente por participar da rede, mas, obviamente, tem um intangível que é muito maior, né? Então, quero deixar aqui o convite, né, para que vocês participem. Eu vou compartilhar esse material depois, mas vou deixar aqui o QR Code que vai levar para uma landing page específica da nossa parceria. De novo, uma parceria que é uma extensão da rede para a Abs e é uma inclusão da Abs dentro aqui da Anjos do Brasil. Coloquei aqui a foto do nosso lindo time aqui. Tem algumas pessoas que estão aqui, inclusive, no call. Acho que a Antônio e o Dani estão aqui no call, eu já vi. O Elias e a Antônia trabalham especificamente com relacionamento com os nossos associados e associadas. O Dani e o Luiz estão no time de startups, então eles buscam e acompanham o processo de investimento. Eu tenho o privilégio de trabalhar junto com eles aqui, tocando toda a parte de investimentos como um todo, e é um time super bacana que quer muito que a gente faça, né, essa parceria dar certo. Então, tá aqui o QR Code, depois eu vou mandar o link também. E agora, Jamile, devolvo para você. Acho que a gente pode abrir para perguntas, tanto da parte da Maria Rita quanto do que eu trouxe aqui. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre investimento anjo, pode conversar um pouco sobre a parceria, e é isso. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Obrigada, Flávio. Eu também quero ver se o Cássio gostaria de falar alguma coisa. Cássio, fica à vontade.
aproveitar que você pôde estar aqui conosco hoje. Joia, Jamile, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente fica muito contente com essa parceria. Acho que a gente está aprofundando, né? Nossa, essa jornada juntos aí já há bastante tempo, provocada inicialmente pelo Rodolfo, com o apoio do Eteu, com o apoio do Paulo, enfim, de todo o time, né? A Clara, a Cris, que enfim, a gente gosta muito, né? Acho que o que mais me dá assim, né, estímulo para trabalhar, né? A gente trabalhar aqui para fomentar o investimento anjo é justamente fazendo tudo isso de forma muito colaborativa, como a gente tem feito com vocês, né? Tenho certeza que vai ser mais uma parceria que vai gerar muitos frutos positivos, né? Tendo um propósito nosso no final, que é apoiar esses empreendedores inovadores, né? Com todo o conhecimento, experiência que todos os membros da ABS têm muito, né? Eu sei porque eu tenho tido a oportunidade de estar interagindo com eles. Então, acho que esse é o elemento mais fundamental que a gente quer, sim, né? Levar para esses empreendedores, que é justamente a experiência de cada um dos membros, né? Então, conta com a gente. Espero vocês aí, né? Tá aqui, enfim, nos próximos eventos, nos próximos encontros, a gente está juntos. Obrigado mais uma vez aí, Jamile, Paulo, todo mundo aí pela parceria e pelo apoio. Obrigada. Vamos abrir para as perguntas. Tem gente dizendo aqui que tem interesse em participar, o link está no chat, para quem quer já aderir, para conhecer um pouquinho mais, né, como é que vai funcionar toda essa parceria. Deixa eu ver se tem alguma pergunta em específico. Se não tiver, pessoal, fiquem à vontade para trazer. Porque a gente não tem nenhuma pergunta aqui, mas é demonstrando realmente interesse para participar, dizendo que vão entrar no link. Paulo, você quer trazer alguma questão? Tá Olha, comigo? na realidade, eu não tenho muita questão, porque foi muito claro a apresentação toda. Apenas esclarecer para aqueles que não são do ramo que mútuo conversível é um contrato de empréstimo em que você pode converter em ações. Para quem não está familiarizado com a expressão, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Obrigado. Está perfeito, Paulo. Acho que é um bom comentário, né? Porque todo mundo, enquanto não tem pergunta, a gente vai falando, né? Que eu já disse, a gente aqui, ó, na hora que juntou eu, Cássio e Flávio, a gente adora falar de investimento anjo. Mas acho que foi muito bom você trazer esse ponto, porque às vezes a gente não percebe que a gente está usando um jargão muito, né, do nosso segmento. Mas o que é interessante olhar para o mútuo conversível, né? Que é exatamente como você falou, é um contrato de dívida, mas ele é só conversível em ações, porque ele significa uma proteção patrimonial para o investidor anjo. Muita gente tem essa dúvida, né? E fala assim: tá, Maria Rita, eu entendi, é um investimento que tem algum risco, eu posso perder o meu valor investido, mas é uma empresa. Se eu sou sócio dessa empresa, eu posso ter um problema de uma questão, que a empresa teve alguma questão, um problema maior, tem uma dívida, eu posso ser cobrado. Não, é justamente isso que o contrato de mútuo conversível te protege, né? E a gente tem duas leis ali, aqui, que já falam isso, né? A primeira é 155, e agora, mais recentemente, o Marco Legal de Startups, que ele diz que na hora que você investe via o contrato de mútuo, e alguns outros contratos que estão ali, mas o mútuo é, assim, usado por, não tenho estatística, mas 99% eu chutaria dos investidores anjos brasileiros. Você tem uma segurança jurídica muito maior para poder investir, né? Porque perder o dinheiro que você investiu em uma startup pode acontecer. Lembra que a gente falou de portfólio? Você vai ganhar em outras. Você não pode contaminar patrimônio. Por isso que a gente usa o mútuo conversível. Você só vai converter em participação quando essa startup já está mais madura, deu as coisas mais certo e ela se transforma numa SA, porque aí você entra numa sociedade anônima, ainda de capital fechado, e aí você tem todos os benefícios dessa proteção de uma sociedade anônima. Mas muito bom ponto, Paulo, porque é uma dúvida bastante comum mesmo dos investidores novos, de quem está se envolvendo nisso. Então, E só aí, complementando a pergunta, o mútuo conversível, ele é o empréstimo, mas você não vai receber o dinheiro de volta. Se a startup não for bem, você perdeu o dinheiro. Se ela for bem, você tem uma participação naquelas ações. E quando se fecha um grupo, não investe apenas em uma startup, pelo que eu entendi. Se investe em N startups, várias, e uma pode dar certo, outra não dá. E aí você, na média, na prática, pelo que a gente sabe da Anjo do Brasil, a pessoa acaba tendo resultados positivos. É isso, não? Estou enganado.
Vou deixar o Flávio para essa, porque senão só eu fico falando, eu sou muito empolgada com investimento anjo. Vai lá, Flávio. Acho que eu queria até, na verdade, complementar um ponto, Paulo. Acho que eu gosto muito. Toda essa parte de investimento, ela tem uma questão do contrato, né? Todo mundo. Acho que o primeiro contato que as pessoas têm com a questão do investimento, ela passa por esse contrato, por uma questão de peço o dinheiro de volta, coloco o meu recurso à disposição da startup, mas e além disso, né? Quer dizer, porque essa é a parte do investimento, que é a primeira coisa. A segunda é o anjo, né? E acho que até entrou aqui, enquanto eu estava começando a falar, uma questão em relação ao conselho e à atuação junto à empresa aqui do Paulo Senatori, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante de trazer. É, Acho que aqui na Anjos, né, em geral, o que a gente tem visto é que a atuação das pessoas junto à startup tem aumentado bastante, né, e tem sido cada vez mais estimulada e organizada, né? Então, o que a gente tem visto é que, além da responsabilidade, obviamente, de você apoiar o empreendedor e ter ali um vínculo com ele, que é formalizado pelo contrato de investimento anjo, que pode ser um mútuo conversível, pode ser um safe, que tem surgido bastante também aí, é uma outra modalidade. A gente estimula bastante que exista, para além do investimento, uma relação próxima, né, do empreendedor, da empreendedora, que estão ali passando por uma jornada que a gente sabe que é bem solitária, né, e que só o dinheiro não vai resolver os problemas dela, né? Tem toda uma questão de conhecimento, de apoio, de estruturação de ideias que a gente deixa acontecer e fomenta bastante aqui na Anjos. Tanto é que um dos números interessantes que a gente tem acompanhado é que em 2/3 das nossas startups, a gente vê que membros do conselho que investiram pela Anjos participam, quer dizer, 2/3 das startups investidas pela Anjos têm membros da Anjos em seus conselhos, né? Então, isso mostra que existe uma relação aí bastante próxima, né? E que ela acaba sendo, inclusive, prolongada pós-investimento. Eu acho que aqui eles também estavam querendo saber o quanto que o Cássio participa, né? Se ele está próximo, se ele está no conselho, se ele acompanha a atuação junto à empresa investida. Legal. Então, assim, o que a gente faz aqui, né? Acho que esse é uma coisa muito bacana do modelo de investimento anjo. Os investimentos anjos são investimentos coletivos, a gente faz em grupos. Por que disso? Por vários motivos, tá? Primeiro, porque é aquela história, mais cabeças apoiam mais o empreendedor. Segundo motivo, né? Você consegue, com isso, construir um portfólio, né? Você vai diluir, você vai dividir esses cheques seus em várias investidas e construir esse portfólio, o retorno seu aumenta o potencial de retorno, de sucesso, que você vai ter esse retorno, porque mesmo que algumas não deem certo, né, outras vão dar, tá certo? E por fim também se divide um pouco o trabalho, porque óbvio, você falar, poxa, eu vou estar, né, hoje eu tenho mais de 30 startups investidas, eu vou conseguir estar no dia a dia com todas elas? Não, né? Mas óbvio, todas as startups têm outros investidores juntos, né? E aí a gente consegue compartilhar. Então, algumas startups eu lidero o investimento, e aí, como líder, sim, eu participo do conselho, eu estou ali mais junto, mais próximo, coordenando junto com os outros investidores, claro, também agregam, também ajudam, né? E outras não, outras são outros líderes que estão lá mais no dia a dia e eu apoio conforme eu sou demandado, né? Então, acho que esse é um modelo realmente que tem demonstrado muita eficiência no processo, né? Porque você distribui o seu trabalho, distribui o capital, dilui o risco e aumenta o sucesso para todo mundo, tanto para nós investidores quanto para os empreendedores. Eu vejo que isso é muito importante porque você se sente muito mais seguro como investidor, né? Porque tem toda essa troca, pessoas extremamente capacitadas que estão nesse dia a dia, então avalia a forma do contrato, avalia a forma de entrada. Então, assim, realmente é um ganha-ganha. Eu participei de curso da Anjos do Brasil que mostra todo esse processo e que eu super recomendo.
né? Então, é uma oportunidade para quem está buscando realmente empresas para fazer esse investimento e as empresas que também estão buscando para que sejam investidas. Então, a gente está trabalhando com as duas frentes. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário, a gente está finalizando o nosso webinar. Fiquem à vontade e aí a gente encerra. Se cada um quiser dar uma sua palavrinha final. É, Fiquem à vontade. acho que é isso, assim, o convite, né, ele é justamente nesse sentido, né, Jamile? Acho que o Cássio também trouxe esse ponto da rede, né? O importante da rede, ela, ela é uma fonte de troca, né? É uma fonte de resiliência, é uma fonte de risco. A gente sabe que o investimento em venture capital ele é arriscado, obviamente que os retornos eles são ajustados ao risco, mas a gente faz muita coisa em conjunto, é uma rede muito colaborativa, tem muito aprendizado ao longo do processo para quem se envolve, para quem também quer estar pelo investimento e não tem tanto tempo para se envolver, ok, também é válido, pessoas assim, mas a gente insiste bastante nisso, né? O nosso pilar de cultura e conhecimento, ele é muito atrelado ao trabalho da rede, porque a rede é super e acho que até depois, quando vocês entrarem, pessoal, no nosso site, tem alguns dos nossos membros lá, dá para ver que eles são de diferentes indústrias, estão em diferentes posições. Isso torna, além de mais resiliente, a rede ela torna a rede muito mais interessante, né? As conversas são muito legais, o papo que a gente tem pós os nossos eventos ali, né? Você pega uma pessoa do mercado de entretenimento falando com um médico, discutindo um assunto com uma pessoa de gaming, essas coisas só são possíveis porque é uma rede super ampla e capilarizada, então é muito interessante, assim, é muito prazeroso, né? Uma coisa muito prazerosa. Então, e vai ficar mais interessante ainda com os membros da ABS aí dentro do nosso grupo. Então, acho que vai ser muito legal. Ótimo, obrigada. Maria Rita, quer dar a palavra final? Não, só realmente agradecer e estimular todo mundo a se envolver, assim, é muito legal, gente, vale muito a pena, assim. Acho que é isso, e estou muito feliz com essa parceria. Obrigada. E aí eu queria também chamar a atenção que a gente vai trazer muito conteúdo, né, para trazer esse conhecimento para quem quer entender mais. Então, a nossa ideia é sempre trazer uma palestra para vocês, para que vocês possam entender esse assunto e se sentir cada vez mais seguros para fazer tanto o investimento ou para trazer a sua startup para ser investida. Cássio, você quer fazer a tua palavra final? Só para também reiterar o convite, gente, para vocês irem participar realmente. Né? A gente tem, acho que como o Flávio citou, duas modalidades. Para aquele que ainda tem um pouco de dúvida como é que vai ser, a gente convida, venha ser um conselheiro advisor de startups, comece dessa forma, porque é a forma que você vai se aproximar, vai conhecer e vai aprender. Né? E aí depois, posteriormente, você pode também estar investindo se você quiser. Né? Não há nem impeditivo para isso, pelo contrário, a gente estimula. Mas o mais importante para a gente é justamente toda essa experiência e conhecimento que eu sei que vai apoiar muitos desses empreendedores. Tenho certeza que vocês também vão aprender muito e vão ganhar muito com isso. E também o Cássio escreveu um livro sobre isso. Quem quiser pode ter acesso, né, ao livro e que já é um caminho para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse tema. Agora eu vou convidar o nosso presidente, o Paulo Roque, para encerrar esse evento e agradeço a todos mais uma vez pela parceria, pela confiança e vamos fazer que esse projeto tenha muito sucesso. Obrigada, pessoal. Por favor, Paulo. Está com o microfone fechado, Paulo. Olha, pessoal, eu tive um speech onde as startups se apresentam, fazem o chamado speech de venda, onde estão os investidores todos e os sócios, por exemplo, da Anjos do Brasil, e é uma experiência muito enriquecedora pela apresentação das pessoas, pelas suas ideias, e depois as pessoas saem da sala, os investidores começam a discutir os critérios para ver se vão investir naquela empresa ou não, e isso é muito interessante, é uma experiência muito bacana da gente participar. Eu recomendo a todos fazerem isso. Obrigado.
Obrigada. Pessoal, obrigada. Agradeço também toda a equipe ABS que está por trás das câmeras, né? Mas que trabalham bastante para fazer com que esses eventos aconteçam, essas parcerias se concretizem. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia e sejam bem-vindos.